prazer em conhecê-lo. Eu sou o Vitor, Prazer. sou o diretor de pesquisa e desenvolvimento aqui da Momatech e vou apresentar para você a MomaPlan, que é uma ferramenta para orçamento rápido de marcenaria, tá? Bom, eu vou usar como se estivesse usando no dia a dia para fazer o orçamento mesmo, tá? Então vou colocar aqui o seu nome, você vai ser minha cliente, beleza? Você está em que cidade e estado, Bruna? Catarina. Santa Catarina. Araranguá. Ah, já tem aqui, ó. Beleza. E aí o código do cliente que eu vou colocar aqui, vou colocar Bru de Araranguá. Beleza? Esse código aqui é muito importante para ser usado depois, por exemplo, em etiquetas na produção de uma marcenaria, né? Bom, o arquiteto responsável, eu vou colocar eu, porque eu de formação sou arquiteto, tá? Estou mais na área de tecnologia, mas na parte de formação eu sou arquiteto. E eu vou configurar aqui uma RT, eu acho que você é do setor de vendas, né? Você conhece já essa parte de RT aí para o arquiteto. Então eu que vou receber a comissão, beleza? A maioria dos marceneiros trabalham com milímetro, mas eu vou trabalhar em centímetros, tá? Mas a ferramenta dá a possibilidade da gente trabalhar com essas três medidas. Quando a gente for exportar para os Estados Unidos, acho que a gente vai ter que colocar aqui o polegadas ainda, beleza? E como eu já sei que a Bruna costuma fazer muitas alterações no orçamento ali, né, no que ela quer para a marcenaria, eu vou colocar um sobrepreço aqui, ó, que é uma gordura que eu consigo queimar do orçamento depois, beleza? E aí vou começar a orçar os meus móveis mesmo, tá? Vou começar orçando aqui. Como eu estou, né, apresentando para você, eu que vou propor o móvel, mas a ideia seria você trazer o projeto para a gente orçar. Vamos trabalhar aqui uma parte de um gourmet, por exemplo, que a gente tem o balcão e tem o armário superior. Vou colocar aqui, orçar o armário, né, o balcão inferior primeiro. Balcão inferior. Vou falar aqui que ele está na cozinha, né, ou poderia ser um espaço gourmet. E ele vai ser um MDF cinza sereno, cinza grafite, um MDF grafite. Ele é mais escuro aqui. Beleza. Bom, uh, vamos começar a orçar ele mesmo então. Primeiro de tudo, normalmente quando um cliente vê uma imagem dessa, ele pergunta para o marceneiro se a bancada, né, se a pedra está orçada junto. E aí a gente tem as opções aqui na nossa ferramenta de retirar do orçamento, por exemplo, a pedra, tá? Acontece muito do cliente achar que a pedra está junto, lá no fim, na hora de executar, ele tem esse susto e aí ele tem que contratar mais o pessoal da pedra, né? Então aqui a gente já vai marcar para deixar claro que não está inserido. Eu vou colocar essa imagem aqui no nosso orçamento, porque ele serve daí para ilustrar melhor e deixar com a cara mais profissional o nosso orçamento, tá? E vamos aqui agora começar a orçar de fato o nosso móvel. Esse balcão inferior, ele tem 1,50 por 90 aqui, tá? Eu já deixei nas medidas. Isso aqui foi um print diretamente do SketchUp, que pode ser do Sketch, pode ser de um PDF, né? Que o arquiteto mandou. Ou até um desenho à mão, ou então até um Promob, não importa o programa, tá? Que está usando. E ele é um balcão, né, é um armário de porta de giro. Vou colocar aqui, ó, armário porta de giro. 150 por 90. E assim a gente já orçou esse móvel de baixo, tá? O foco dessa ferramenta é o orçamento rápido e tudo que não precisa de informação pro orçamento a gente suprimiu, a gente não deixou disponível e deixou tudo disponível que a gente sabe que é imprescindível para o orçamento, beleza? Esse cliente ele queria uma dobradiça um pouco mais assim diferenciada, né? Com um amortecedor. Então eu vou colocar aqui dobradiça reta. No caso são 3 portas, são 6 dobradiças.
aí para completar o nosso orçamento. Beleza. Vou agora criar um novo item. Mas como o novo item é esse de cima, ele é muito parecido com o de baixo. Então eu posso só duplicar ele aqui, ó. Duplicar. Então ele não vai ser um novo item, ele vai ser uma cópia desse, tá? Para também ganhar tempo. A gente sabe que quanto mais orçamento, mais venda, né? Então, quanto menos tempo a gente gastar fazendo esse orçamento, é mais lucro no final, né? Vamos colocar aqui então, esse seria o armário aéreo. Ele continua MDF grafite, ele continua na cozinha. E eu poderia colocar aqui, eu tirei a pedra, né? Porque estamos falando do de cima. Poderia deixar a pedra também. E posso falar que não vou orçar o LED. Mas nesse caso aqui eu vou até orçar, tá? E como é o mesmo caso de um armário, né, de porta de giro, eu vou colocar aqui, só mudar as medidas, ó. De 2 por 58. Então, 2 metros por 58. E eu vou adicionar aqui um pouquinho mais, que ele ainda, né, ainda é o amortecedor, mas são 4 portas, então são 8. Aqui eu vou colocar uma fita de LED de 2 metros, né, que ele vai acompanhar tudo aqui. Beleza, fiz o meu orçamento aqui. Ah, como eu tenho a fita de LED, eu posso adicionar complexidades, tá? Porque ele vai gerar um custo maior, não de matéria-prima, mas um custo dentro da marcenaria, né? Um pouco maior aí. Então, vou adicionar friso de LED, tá? Beleza. Vamos criar um novo item agora para ver que a gente não trabalha só com armários, a gente pode trabalhar com um monte de outras coisas, tá? Tudo que funciona para marcenaria aí. Eu vou colocar um novo item aqui. Agora um novo item limpo, tá? Ele não vai trazer, ó, as informações do outro. Ele veio ainda cozinha e MDF grafite porque a gente trabalha com vários móveis dentro de um ambiente só, né? Então acaba sendo interessante a gente manter. E o MDF grafite porque muitas vezes a gente tem vários móveis com o mesmo MDF. Mas nesse caso aqui, a gente vai trabalhar agora aqui com um painel, tá? Vou copiar essa imagem, que poderia ser um print, repito, né, de qualquer software aí, ou poderia ser até um desenho à mão ali do próprio marceneiro. Esse aqui eu vou colocar um painel, painel liso. Eu vou colocar aqui um MDF carvalho prata. E vou colocar o ambiente dele vou colocar aqui espaço gourmet. Espaço gourmet. Nesse caso, eu não vou orçar os LEDs, tá? Eles estão aparecendo aqui, mas eu não vou orçar os LEDs, então eu vou desativar. E vou colocar... então, vou trabalhar aqui o painel. Painel, outra vantagem muito grande, né? Vamos supor que o cliente te pergunte assim, painel liso ou um painel ripado? Qual é a diferença de preço? A gente pode colocar um e depois trocar pelo outro, que é o que eu vou fazer aqui. Então, vamos ver aqui, ó. Ele tem 13 metros e 14 centímetros por 3,70. 13 e 14 por 3,70. Já orcei aqui, mas o cliente achou que ficou muito caro. Aí eu vou vir aqui e vou mudar para um outro painel. Um painel liso. Já caiu ali o nosso orçamento, né? Já ficou melhor para o cliente. E outro diferencial da nossa ferramenta muitas vezes esse painel existe uma porta, uma janela. Aí a gente pode colocar aqui, ó, vão de porta e janela. E vamos supor que tem uma porta de 80 por 2,10. Vamos por duas portas. Beleza? Bom, feito isso, eu vou para o nosso último item aqui rapidinho, só para mostrar que a gente tem inclusive a possibilidade de orçar móveis curvos, tá? Então eu trouxe aqui um móvel curvo, um exemplo, né? Tá, aqui. Temos um móvel curvo aqui simples, tá? Vou pegar também a imagem aqui
Vou colocar. Eu posso colar essa imagem, tá? Ou eu posso inserir do computador também. Eu tenho essas duas opções, ó, Insert Image. O meu tá em inglês aqui, mas no teu caso poderia ser em português, né? Inserir imagem na célula e procurar no próprio computador. Aqui. Aí vai... vamos então tirar a foto. Deu um erro aqui na hora de inserir. Tirar a foto aqui da própria foto. Copiar e colar. Aí. Beleza? Coloquei a imagem lá e vamos trabalhar agora. Isso aqui eu vou colocar que está numa sala. Ainda vou deixar como carvalho prata. Vou colocar assim, balcão curvo. E eu tenho aqui a imagem com as medidas, tá? Essa aqui não, essa aqui. Aí. Então ele vai ter 78 por 1,30. Eu vou colocar aqui um balcão, um armário, né? De portas. Teria a opção até 100 portas, né? Mas é de porta de giro. 1,30 por 78. E como ele tem um detalhe curvo, ele vai dificultar bastante essa produção. Então a gente coloca assim, ó, face curva. Né? Ele tem o topo curvo e tem a face curva. Então a gente vai colocar o nível de complexidade mais alto. E ele vai adicionar ali no preço. Tá? E vamos supor que esse aqui a gente tenha uma dobradiça daí, no mesmo caso, mas de alto padrão. Tá? Ela daí é um pouco mais cara. E eu vou ainda adicionar aqui uma prateleira, tá? Lá dentro. Vamos colocar daí 1,30 por 40, né? Que é a profundidade. Então, prateleira. 1,30 por 40. Uma só. Beleza. Esse aqui eu não vou excluir nada aqui. E aí, nós vamos lá para o orçamento. Ele vai estar com o orçamento pronto já para entregar para o cliente. A gente dá um imprimir, né? Um Ctrl P aqui, gerar um PDF, enviar pelo WhatsApp, imprimir, colocar, né, as informações da sua marcenaria. E um detalhe importante, ó, a gente pode ver aqui na descrição do produto que a gente tem tudo que eu fui colocando lá. E tá faltando as medidas. Só que a gente já deixou preparado isso. Ó. Como a gente já preencheu uma vez as medidas, a gente pode aqui, ó, clicar em usar medidas. Eu vou fazer isso em todos os itens. Ó, usar medidas. Por que a gente tem usar medidas em cada um? Porque às vezes um item só junta vários sub-itens, né? Então a gente vai usar os dados daquele sub-item. Já respeitando as informações que a gente colocou lá no começo. Né? Então ele vai trazer cada um das informações para cá. Beleza? Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma conferida se eu esqueci de alguma coisa. Bom, eu acho que é isso. Aí, vamos supor que o nosso marceneiro, né, que está preenchendo isso aqui, ele fez o orçamento, mandou, né, e vai fechar com o cliente. Muitas vezes uma dúvida do marceneiro é se lá na região dele existem outros marceneiros e quanto que esse marceneiro está vendendo aquele mesmo produto, né, por quanto. Ele vai ter, na versão premium, da nossa ferramenta, uma previsão. Então se ele tem aqui o orçamento de 46, ele sabe que se for um marceneiro local ali, né, de fundo de quintal, vamos dizer assim, ele vai jogar lá até no 32, tá? E se for um marceneiro ali já mais conceituado, até, né, que cobra mais caro, uma indústria maior, num valor máximo lá. E até as lojas concorrentes, né? Se for um lojista que está preparando isso aqui, ou mesmo um marceneiro vendo ali, por exemplo, uma loja, uma Bom Tempo, né? Ou mesmo uma loja mais simples ali que traga daí esses três, uma loja de padrão A, B e C. Né? A gente não tem como colocar os nomes aqui, mas seria mais ou menos essa ideia. Bom, além disso,
A gente vai ter, para facilitar a vida do marceneiro, como eu coloquei aqui a comissão do arquiteto, a comissão do arquiteto, é, isso ele vai pagar para o arquiteto, né, o marceneiro. Só que o custo disso para a produção dele não é só esses 5%. Então aqui ele vai ter uma previsão do que custou aquilo lá, tá? Para ele. E no fim ainda, quando ele fizer essas compras, vamos supor aqui que eu vou colocar chapa, né? De MDF. Chapa MDF, não sei quantas ali ele vai comprar, mas vamos supor que ele comprou, se é 41 mil, vamos falar aqui que ele gastou 15 mil reais. Ele vai dar uma previsão de quanto isso consumiu desse orçamento dele. E aí ele sabe se aquele fornecedor tá caro ou não, se isso comprou demais, ele tem que dar uma enxugada talvez no plano de corte, né? Ele vai percebendo. Acessórios, eu vou colocar aqui, ó. Então todos os custos que ele teve para entregar e no fim ele vai ver se ele teve lucro com aquilo ou não. Porque muitas vezes a gente vê o marceneiro trabalhando, trabalhando, trabalhando e não chega a ter um lucro. E aí ele vai ter agora uma forma de ter em números uma previsão, algo mais profissional, né? Vou colocar aqui os acessórios, ele gastou R$ 500. E aí também, cada tipo de gasto, né, de investimento ali que ele comprou, quantos por cento e qual que é o vilão do lucro dele, tá? Então essa é a ferramenta de modo geral aqui, assim que funciona. Aí eu acho que eu passo a palavra aí para o Hugo. Não sei se o Hugo quer complementar alguma coisa. Não, tá perfeito, Vitor. Cada dia tá melhorando mais a nossa apresentação. Aí eu vou te liberar já, que eu vou continuar o papo aqui com a Bruna. Creio que ela vai ter algumas dúvidas, mas dependendo do desenrolar da nossa conversa, ela vai ter mais oportunidade para conversar contigo também. Beleza, então. Foi bem objetivo, ficou muito bom essa apresentação aí no final. Valeu. Valeu, obrigado.